Hoje vamos falar sobre angiospermas, vegetais com sementes protegidas. Por quem? Pelo fruto. Primeiro vegetal e único vegetal a possuir fruto. Agora você muitas vezes está habituado àquele tipo de fruto como o mamão, a melancia, o abacate, a manga. Mas gente, existem diversos tipos de frutos, tá? Vários tipos de frutos existem e uma coisa que você tem que saber, você vai conhecer isso na aula de fisiologia vegetal, é que vão existir diferentes tipos de angiospermas, várias formas de raiz, várias formas de caule, várias formas de folha, de fruto, de semente. Então esquece aquela imagem de quando você fala de angiospermas, vem na sua cabeça simplesmente uma macieira, que nem eu coloquei aqui nessa imagem, tá? Vai existir angiosperma de todo jeito, mas algumas coisas são marcantes, como por exemplo, são vegetais vasculares, possuem vasos condutores de seiva, ou seja, transporta aí seiva bruta e seiva elaborada. Seiva bruta é a água e os sais minerais, elaboradas são os produtos da fotossíntese, são fanerógamas, ou seja, vegetais que possuirão estruturas reprodutivas aparentes. No caso aqui vai ter uma flor linda e maravilhosa, que é uma característica aí perfeita dos vegetais do tipo angiosperma, tá? A fase dominante é a fase esporófita, lembrando aqui para vocês que o único vegetal que tem fase dominante gametófita são as briófitas. Então, as angiospermas, as gimnospermas e as pteridófitas são vegetais que têm fase dominante esporófita, tá? E vai possuir tudo, raiz, caule, folha, flor, semente e fruto, tá? Possui flores completas, ou seja, vai ter uma flor bem bonitona, cheirosa, e diversos insetos adoram flores de plantas do tipo angiospermas, tá? Olha só aí que beleza. Isso aqui tudo aqui é flor, viu, galera? Que coisa. Patrick, eu pensei que flor era só que flor era só isso daqui, Patrick. Não, olha só aqui a flor do cacto, olha só aqui a flor de uma gramínea, olha aqui essa outra flor aqui, que eu acho que é pé de arroz, olha aqui uma bananeira. Tudo isso aqui, gente, são flores, tá? Então vão possuir diferentes tipos de morfologia. Tudo bem? E olha só, uma flor. Aqui é uma imagem de uma flor padrão, tá? Então não vamos também aí dizer que toda flor é assim, mas vão possuir estruturas que são bem conhecidas e marcantes em qualquer tipo de flor. É um órgão reprodutivo, como eu coloquei nesse textinho aí para você, e ele é dioico. Ele é dioico, isso é interessante que você vai encontrar dois tipos de angiospermas. Você vai encontrar angiospermas que os sexos são separados e você vai encontrar angiospermas que os sexos são, unido. Então, a flor é o órgão reprodutivo das plantas angiospermas, flores que apresentam órgãos reprodutores de ambos os sexos. No caso, feminino e masculino, nós chamamos de monóica. Já as flores que possuem apenas um tipo de sexo, chamamos de dioica. Então, aqui nessa imagem, aqui você vê uma planta do tipo monóica, porque vai possuir estruturas femininas e masculinas. Como, por exemplo, olha só, a antera e o filete, que formam aqui o estame, ou também androceu, aqui é a parte masculina. Já essa parte aqui central, que eu estou passando o mouse, que tem aqui o estigma, o estilete, ovário, óvulo, essa estrutura aqui, tubo polímnico, não vai fazer parte que está aqui, mas o tubo polímnico ele surge a partir da germinação do grão de pólen. Mas é aqui, ó, estigma e estilete, ovário, óvulo, isso aqui é tudo parte feminina. Então tem parte masculina e tem parte feminina. Pode acontecer da parte masculina estar produzindo grão de pólen, mas a parte feminina não está fazendo osfera, por exemplo, gameta feminino. Pode acontecer da parte feminina, que é o pístolo ou gineceu, estar fazendo gameta feminino, mas a parte masculina não está fazendo. Ou seja, tanto pode acontecer uma fecundação cruzada, ou seja, uma flor ela pode ser fecundada por outra planta, ou pode acontecer uma autofecundação,
quando ela mesma acaba se fecundando com os gametas masculinos que ela possui, tá? Isso também não é tão raro assim. Então, olha só, formação do grão de pólen. Aí aqui você vê a plantinha na fase esporófita, temos aqui o estame, que é a parte masculina, e olha só, temos uma célula mãe do microesporo, que no caso micro é porque o gameta masculino é micro, tá? E o gameta surge por meiose, olha só, meiose dá origem ao microesporo. Esse microesporo vai estar carregando aqui os grãos de pólen, que de fato vão estar carregando os gametinhas dentro deles. E esse gametinha aqui é transportado aqui dentro pelo grão de pólen, lindo e maravilhoso. E esse grão de pólen aqui, ele acaba encostando na parte feminina, ocorrendo aí a germinação, formando um tubo polínico para possibilitar que aconteça o processo de fecundação, tá? Coloquei aqui para você o textinho inspirador. Células mãe dos esporos sofrem meiose para a produção de esporos haploides. Estes sofrem mitose e formam o grão de pólen. Beleza? Já a parte feminina, eu tenho aqui o gineceu, que vai estar dando origem aqui à osfera, né, ao óvulo, e as células mãe dos esporos sofrem meiose. Então, olha só, esporo surge por meiose, tá? Gameta vai surgir por mitose. Olha só, as células mãe fazem 4 células haploides. Só uma sobrevive. Esta ou este sofre 3 divisões nucleares, formando 8 núcleos. 2 núcleos formam os núcleos polares. Estes podem se fundir e formar o gametófito feminino. O saco embrionário. Nossa, Patrick, que negócio complicado. Na verdade, quando a gente está explicando isso para o aluno, a gente quer que ele entenda o surgimento da semente e o surgimento do fruto, tá? Então, olha só. O óvulo mais um embrião vai estar dando origem à semente. E o ovário vai estar dando origem ao fruto. Isso adora perguntar em prova. Principalmente porque pseudofrutos são frutos que surgiram do desenvolvimento do ovário, sem necessitar que acontecesse a fecundação. Olha que interessante. Então, ou melhor, desculpe, o conceito que eu acabei de dizer para vocês foi o conceito de frutos patenorcárpicos, que são frutos que nascem sem a presença de fecundação. Simplesmente o ovário se desenvolveu sem acontecer a participação de gameta masculino e feminino. Eu chamo isso de fruto paternorcárpico. Agora, pseudofruto, que era isso que eu queria falar para vocês, são frutos falsos, carnosos, que se originam de outras regiões e não do óvulo, ou melhor, não do ovário. Surgem aí de algum receptáculo floral, por exemplo, que no caso aí da maçã ou do morango, tá? Então só vai ser fruto verdadeiro se vier do ovário. Não esquece disso, ok? O grão de pólen forma o tubo polímnico. Dentro do tubo polímnico, o núcleo da célula geradora se divide e origina 2 células espermáticas haploides, são os gametas masculinos. Olha só, gente, uma coisa marcante que acontece com vegetais gimnospermas é a dupla fecundação. Enquanto uma fecundação está acontecendo para formar o embrião e, consequentemente, a semente, outra fecundação acontece que, no caso, uma célula espermática masculina se funde com 2 corpúsculos polares que irão existir lá no ovário e vão estar dando origem ao que nós chamamos de endosperma. O endosperma é uma reserva nutritiva. Aí a gente também vai ter uma classificação a partir disso. Vegetais monocotiledôneos e dicotiledôneos, que justamente são vegetais que possuem ou uma reserva nutritiva ou 2 reservas nutritivas, tá? 2 quando ele é dicotiledôneo, monocotiledôneo, uma reserva nutritiva. Uma célula funde-se com a osfera e a outra com os 2 núcleos polares, como eu havia falado para vocês, tá? Essa célula triploide sofre mitoses e origina um endosperma, que é uma estrutura de reserva muito importante para manter a sobrevivência da semente, tá?
E a fecundação, isso aqui eu coloquei porque, mano, adora perguntar em prova, tá? Fecundação pelo vento, anomefilia. Fecundação pela água, hidrofilia. Fecundação através de insetos, a entomofilia, pássaros, ornitofilia, morcegos, quiropterofilia. Que nome difícil, mano. E antropofilia, que no caso é pelo homem. Ok, então aí uma aula contextualizando para vocês o que é mais cobrado de vegetais do tipo gimnospermas, ou melhor, angiospermas, em provas de vestibulares, tá? A aula que você vai assistir agora, porque você vai agora assistir essa aula, é sobre fisiologia vegetal. Lá vou falar sobre raiz, caule, folha, fruto, vou falar de tudo. Então te vejo na próxima aula. Um beijo, eu sou Patrick Gomes e não esquece de seguir aqui o nosso perfil na Passeio Direto. Um beijo e até a próxima aula.